Olá, seguidores do canal Veredas, eu sou Jairo Sardeiro, administrador do canal Veredas, História, Cultura e Entretenimento. Seguindo a série de vídeos mostrando nossa cultura, hoje vamos mostrar a cultura de mandioca e produção de farinha em nosso povoado Sítio Hermenegildo, município de Cristópolis, Bahia. Não é de se espantar que um ingrediente tão popular como a farinha de mandioca já tenha sido chamada de rainha do Brasil. O título imponente, defendido pelo historiador Câmara Cascudo em seu livro A História da Alimentação no Brasil, está entre tantas definições registradas na literatura a respeito do que se tornou alicerce da nossa alimentação. Basta olhar para o passado e ver que os grãos fininhos e brancos de hoje, visíveis no mercado de qualquer região do país, representam a resistência de quem encontrou neles sua fonte de carboidrato. Refere-se ao indígena, ao mestiço brasileiro, ao prato do rico ou do pobre e, finalmente, ao preparo base de inúmeras criações da cozinha contemporânea. Tem farinha? Sim, senhor. Venha comigo conhecer essa cultura, conhecer nossa tradição. Venha! Estou aqui com o senhor Oswaldo, com o Negão de Jesus, ele que é um dos pioneiros aqui, moradores aqui do Sítio Hermenegildo, e que vai nos falar um pouco sobre a cultura da mandioca, desde as primeiras casas de farinha que aqui foram introduzidas, e ele também como produtor. Ele teve casa de farinha, hoje não mais, está desativada, mas não tem melhor pessoa para nos explicar e falar um pouco sobre essa tradição aqui, que é a cultura da mandioca, a produção de farinha em Sítio do Hermenegildo. Apesar do lugar ser pequeno, não ser reconhecido por isso e por aquilo, porque é os primeiros reconhecimentos que às vezes pode estar chegando. Nós hoje já tivemos a Casa do Alho. E hoje a mandioca é uma coisa muito séria, porque se você hoje planta ela hoje, você vai com ela com 18 meses, começar a colher ela com 18 meses. E uma coisa, você sozinho não tem como colher ela. Você sozinho não tem como fazer farinha. Você tem que ser um bom forneiro para ter uma boa farinha. E conheço ela do plantio arrancar. Seu Oswaldo, o senhor teve casa de farinha do senhor mesmo? Tive, sim. Como que era o andamento? Como que se produzia? Agora, para produzir a farinha era com bastante gente, era com muita gente. Minha oficina chegou ao ponto de ir para fila, dias para um, dias para outro. Como que funciona assim? A pessoa que traz a mandioca, qual é o funcionamento? O dono da casa de farinha, ele tem que porcentagem na produção? Eu recebia a renda. A minha renda sempre, toda a vida, era 2 pratos por saco de farinha. Antes era 5 oficinas que nós tínhamos aqui dentro do sítio. Era uma minha com Pazeca, uma de Ticândio. De que ano que foi? Isso é muito difícil de saber, porque a minha, quando eu comecei aqui. Quando eu comecei a oficina minha mesmo, eu devo ter começado ela em 82. O que o senhor diria para essas pessoas que, às vezes, deixou de praticar essa cultura da mandioca? O que você diria para essas pessoas? Como você vive sem farinha, você não vive. Então tem que produzir, tem que ter mandioca encortada por ali, tem que ter oficina encortada por ali, que nem hoje está tendo 4 oficinas aqui dentro do sítio. Seu Oswaldo, muito obrigado, agradeço ao canal Veredas, História, Cultura e Entretenimento. Foi um prazer estar aqui conversando com o senhor. Estamos aqui na casa de farinha de José Anísio Tavares da Câmara, localizada na rua São José, Sítio Hermenegildo, Cristópolis, Bahia. Aqui para conversar com uma das proprietárias sobre a funcionalidade desse espaço aqui onde se produz farinha.
produzimos a farinha, começamos no mês de junho, às vezes vai até setembro, e um processo muito bom. A nossa família, a maioria, vive da produção de farinha, do polvilho. Também a gente tiramos a raspa para vender. Fazemos beiju e muitas coisas que têm utilidade para no dia a dia, da nossa cultura. Dalci Câmara, ela que é uma das proprietárias, me diz, qual a porcentagem aqui cabida ao proprietário, dono da casa de farinha, do que é produzido? Aqui é de acordo com a produção, ele é 2% do saco de farinha. Há quanto tempo vocês produzem farinha aqui? Já tem uns 26 anos que nós cultivamos a farinha aqui no nosso município. E também aqui nessa localidade, né? Mas antes, os nossos antepassados já tinha pessoas que faziam também, cultivavam a farinha aqui nesse município. Dalci, muito obrigado, agradeço por você dar essa entrevista, vai ser de suma importância. Eu que agradeço, tenha um bom dia. Bom dia, sou Jário Sardeiro do canal Veredas, História, Cultura e Entretenimento. Estou aqui na Casa de Farinha, aqui com o Gilson, ele que está aqui fazendo praticamente essa haste, né? Qual o nome do senhor completo? Gilson da Cruz de Jesus. Seu Gilson, e a farinha aí, como é que ela fica no ponto? Para ficar no ponto B, a gente tem que experimentar, tá estralando. Aí tem que ter o controle aqui, né? Tem que ter o Fogo controle, ali. tem que ter o controle. Se não tiver o controle, ela queima. Há quanto tempo o senhor faz farinha? Uns 30 anos. E fazer farinha, aprendeu com quem? Com os pais, com a família? Foi. Com a família toda, pai, avô, os irmãos mais velhos. E essa mandioca que ontem vocês trouxeram para cá, quanto mais ou menos de saca de farinha vai ser possível tirar? É na média de 3 sacos e meio, 4 sacos mais ou menos. E tem o segredo aí, né? Não pode fazer a quantidade, assim, tamanho de tapioca não, tem que ter o ponto certo, né? Tem que ter o ponto certo. Por quê? Aí, essa quantidade de farinha que não tirar aqui 4 sacos de farinha, tem que tirar lá só meio de polvilho, porque senão a farinha fica ruim, não fica gostosa, não tem o sabor. Perde o sabor, né? Perde o sabor. Sítio Hermenegildo também não só planta alho, mas também fabrica farinha, a melhor farinha... É a melhor farinha do Brasil. Do Brasil. Aí quem quiser comprar uma farinha e quiser adquirir... Sempre tá aqui, né? Tem farinha para vender, né? Tem farinha para vender aí. Quanto que tá a saca mais ou menos? Rapaz, estamos vendendo aqui R$200. E o polvilho? O polvilho é R$300. Então quem querer farinha e polvilho pode procurar? Pode procurar Gilson da Cruz de Jesus, ou então José Anísio. Estou aqui com o Cândido, com o Negônio de Jesus, ele que é proprietário dessa casa de farinha junto com os filhos e que já há algum tempo vem fabricando farinha. O seu Cândido me disse que desde 12 anos de idade ele fabrica farinha. Seu Cândido, como que é fabricar farinha todo esse período? Todo esse período de fabricar farinha, a gente planta a mandioca. Quando chega no tempo de desmanchar e fazer a farinha, a gente arranca, traga para a piscina, chega aí, rapa, faz tudo, e quando acabar torra a farinha. A mandioca faz a farinha. E aí a gente estou com 12 anos nessa vida de fazer farinha, e a gente faz direto aí, a seca toda fazendo farinha. Lidar com a cultura da mandioca de farinha, na casa de farinha aqui, mas como também na Vereda Alegre, onde o senhor morou, e outros lugares também. O senhor aprendeu com quem? Com os seus pais? Eu aprendi com meu pai e meus tios, que nós trabalhávamos tudo juntos, eu aprendi desse tempo para cá. Meus pais já morreram, meus tios já morreram, mas eu fiquei nessa luta direta até hoje.
Eu estou com 80 anos e comecei a fazer a farinha, mas eles com 12 anos eu já lutava com a mandioca fazendo farinha. Aqui no sítio Hermenegildo, plantava-se muita mandioca, fazia-se muita farinha, mas teve um período onde foi muito fraco e as pessoas não quiseram mais plantar, produziam mais alho, mas agora voltou assim com mais força e eu vejo que as pessoas até construíram algumas casas de farinha, inclusive o senhor que construiu aqui junto com os filhos. Foi. Me diga como. Foi, eu construí aqui, porque meus pais morreram, então eu construí aqui junto com meus filhos. E eu primeiro comecei sozinho, depois eu fui pequeno, depois fui crescendo e eles foram juntando, fazendo, ajudando eu. E até hoje eu faço farinha aí, mais eles. E hoje eu já estou velho, mas estou no meio, direto com eles. Quantas sacas de farinha produz aqui? Uns 250 sacos de farinha que produz. E tem ano que produz menos, tem ano que produz mais, e é assim, por conta da cultura da terra, que não é muita terra, mas pelo menos a gente planta todo ano. E a farinha que produz aqui, seu Cândido, na sua casa de farinha, ela é comercializada aqui mesmo em Cristópolis, na Bahia? Como É aqui mesmo, ó, Cotegipe, é aqui mesmo, pertinho de nós. A farinha é muito bem comercializada, a gente sabe, né? Porque é um produto que não pode faltar na mesa do baiano, na mesa do brasileiro, né? Isso, aqui para nós nunca faltou. E acho que nem vai faltar, com fé em Deus, não. Aqui, nesse espaço, não produz só farinha, a gente sabe muito bem, né? Não. O que mais produz aqui? Produz a tapioca, base de 150 sacos de tapioca. Faz o beiju. Faz o beiju. Tá fazendo beiju dessa vez? Desta vez agora não, agora no final é que vamos fazer o beiju. No final da seita. E aqui, seu Cândido, que horas que vocês acordam para trabalhar aqui na casa de farinha? 4 horas, 3 horas, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, é assim. E as atividades se encerram... Se encerra assim a base de 6 horas da tarde. E para quem quiser comprar farinha, as pessoas que estão nos assistindo nesse Brasil, nessa Bahia, como é que faz para comprar farinha? Vem, procura aí, a gente vende aqui mesmo, vende na oficina aqui mesmo, vende, a hora que tá tudo em casa lá, a gente pega e vende, quem chega procurando, a gente vende. Pois é, o Canal Veredas está passando em algumas casas de farinha aqui no povoado do sítio Hermenegildo, como também aqui no município de Cristópolis. E desde já eu quero agradecer aqui ao Cândido Cunegão de Jesus por nos receber e passar para nós essas informações tão precisas e necessárias. Boa tarde, estou aqui com a Lúcia de Câmara. Ela quer falar para nós como que é o processamento da tapioca. Quando os meninos começam a ralar a mandioca, a gente levanta 3 horas da manhã. E aí a gente pega a massa, coloca no reservatório, numa bacia. E a gente coloca a água e vai desmandando a massa, né? Até ela ficar num ponto que ela não fica muito grossa. Aí a gente vai diretamente para a rede. Aí a gente vai colocando pouco a pouco, mais ou menos umas 2 bacias médias de cada vez. E aí a gente vai espremendo. Espreme o pano até sair a água, né? Depois que a gente fazer esse processo, até terminar mais ou menos, a gente lava mais ou menos uns 15 baldes. Aí depois a gente sai distribuindo nos coxos. Aí depois, logo em seguida, a gente deixa ela parada lá no coxo durante mais ou menos, se for, a gente levanta 3 horas da manhã, então meio-dia, a gente derrama a água. Aí a gente coloca outra água no outra bacia, bem limpinha. A gente vai cortando, né, os pedaços do polvilho e vai dissolvendo a tapioca numa água limpa. Aí depois que a gente dissolver toda ela, aí a gente torna a passar a coar de novo.
Obrigado a todos vocês, seguidores do canal Veredas, por assistir nossos vídeos. Estamos começando, mas aos poucos o nosso trabalho vai adquirindo qualidade e cada vez mais compromisso com a nossa missão, que é de difusão cultural. Agradeço de coração aos produtores de farinha do nosso município de Cristópolis, da nossa Bahia e de todo o Brasil, mas especialmente aos produtores de farinha do nosso sítio Hermenegildo. Um abraço carinhoso no coração de cada produtor, dono de casa de farinha, que me recebeu e permitiu fazer esse trabalho tão importante, não só para o Veredas, mas para todo o Brasil. Se inscreva no canal Veredas, História, Cultura e Entretenimento, dê o like e ative o sininho. Meu abraço carinhoso em cada um de vocês. Fiquem com Deus.